Hum, Lá vem eu de novo aqui, lá vem eu, lá vem eu. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre por que os bandeirantes mataram muitos indígenas. Isso sim, quem comentou isso foi um amigo aqui, que comentou no canal, né? Professor Elder Rosa, né? O senhor Elder Rosa. Os bandeirantes mataram os indígenas, isso sim. Então eu quero estar respondendo isso. E aí eu peço que você que está acompanhando esse vídeo se inscreve aqui no canal para receber notificações de mais vídeos. Compartilhe com os amigos, beleza? Caso alguém queira conversar comigo, só me seguir lá no canal, no Instagram, Sagat Historiador, e bora para mais este vídeo. Os bandeirantes mataram os indígenas, isso sim. Na verdade, os bandeirantes eram mestiços de portugueses e indígenas. Os bandeirantes, eles foram aqueles... A gente imagina o bandeirante como aquele cara português invadindo a terra virgem e por aí vai. Não, muitos bandeirantes ou auxiliares dos bandeirantes, eles eram mestiços, filhos de portugueses com índios. Inclusive há relatos de padres jesuítas falando, gente, vocês têm que mandar portuguesa para cá, porque os portugueses estão vindo para cá, estão se casando com as índias, estão tendo filhos, e assim surge a mestiçagem, né? E graças a Deus, né? Graças a isso somos nascidos, né? Eu, você e tal, surgem os mestiços selvagens. E os bandeirantes paulistas, eles vão invadir territórios. Não é que eles vão invadir, eles vão caminhar e vão desbravar territórios. Eles vão achar ouro em Minas Gerais, eles vão até o Uruguai, do Uruguai, eles vão até lá na Amazônia, o sul da Amazônia. Então, todo um território foi conhecido como Paulistânia por causa dos bandeirantes paulistas, né? Então, a função dos bandeirantes paulistas foi muito importante para a construção do que é chamado Brasil hoje. Mas, né, ninguém dá valor para isso, né? Ninguém vai ensinar isso para você na sala de aula. Só que eu quero focar esse processo de matar indígenas nesse processo. Por que bandeirantes mataram indígenas? É porque os bandeirantes eram malvadões e os indígenas eram santos, puros, inocentes? Vamos reconsiderar. Vamos voltar a relatos históricos. Se você pegar qualquer livro de qualquer pessoa que viveu na época, pessoas que viveram na época e que relataram, que moraram em tribos indígenas, que analisaram os indígenas, você teve alemães, portugueses, espanhóis e por aí vai. Você tinha tribo de indígena que era canibal, mano. Canibal, como assim? Teve um cara, o nome dele era Sardinha, sobrenome Sardinha. O cara vem em um barco e o sobrenome é Sardinha. O que acontece? O cara, ele foi e ele teve que ele parou numa região aí do Brasil. E quando ele desceu, os índios desceram, as tropas dele desceram. Cara, veio uma porrada de índio, já meteu flechada nos caras. No que já meteu flechada nele, já acendeu a fogueira e já fez churrasco com os caras. Os índios eram bonzinhos, né? Bonzinhos. Outro detalhe. Os índios viviam em paz. Isso aqui era Brasil. Não, cara. O indígena da tribo Tupi-Guarani, ele não via um tamoio como alguém da mesma tribo. Se você tinha nome diferente, nacionalidade diferente, você morava em região diferente, se você era da tribo vizinha, você não era semelhante dele. Você era inimigo. Você era inimigo. Né? Você era inimigo. Inimigo. Você tinha aquelas tribos que eram parentes, né? Os Tupi, Guaranis e por aí vai. Mas você tinha linhagens de índios que eram completamente diferentes e distantes linguisticamente, culturalmente. Eram tribos de índios diferentes. E que elas guerreavam entre si porque elas se viam como nações inimigas. Isso está documentado historicamente. Então, o índio não era um santo. O índio não era um santo. Índio fazia sopa de gente. Índio matava índio. Entendeu? Índio matava índio. Entendeu? Índio matava índio. Não preciso, né? Só você pegar aqueles cultos, né? Os cultos lá dos astecas, dos mais, que os caras sacrificavam 70, 100 mil pessoas no dia, né? O cara ia lá, capturava uma tribo inteira e sacrificava, né? Enterrava a criança viva. Então, cara, índio não era santo não, cara. Então o que acontece? Os bandeirantes, quando eles estavam desbravando o mato, e eles trombavam com alguma tribo indígena hostil, abraço, irmão. Abraço. Tem um velho ditado que diz assim, quem pode mais chora menos, né? Que você... Se eu nascido paulista,
fosse um bandeirante na época dos bandeirantes, e minha profissão fosse desbravar a terra para procurar ouro, para procurar isso, fazer rota, fazer estrada. Se eu trombo com uma tribo indígena, os caras são canibal, meu irmão, abraço. Alguém vai virar sopa e não sou eu, cara. Pode ter certeza que eu ia apontar a garroncheira e meter bala no peito. Entendeu? Meter bala no peito. É isso. Tá? Então, os bandeirantes mataram índios. Pô, os índios matavam índios. Os índios faziam sopa com índios. Os índios enterravam crianças vivas. A criança nascia lá com defeito, ou porque o pajé não queria lá, matava a criança. Entendeu? Então, e assim, se alguém está incomodado com o que eu estou dizendo, o que eu estou falando aqui é história, tá? É história. Isso aconteceu no passado. E você tem tribos indígenas que era assim. A tribo A era inimiga da tribo B. O Tupi era inimigo do Guarani. Vinha os portugueses se aliavam com os tupis. Aí vinham os holandeses, os franceses, os europeus lá do Quinto dos Infernos e se aliavam aos guaranis. Porque se aliar ao europeu era para combate, entendeu? Para combater. Você tinha tribo indígena que não queria nem papo com o europeu, que era, no caso, os goitacazes. Os goitacazes eram uma raça tão boa de índio que para acabar com eles teve que usar, sabe o quê? Guerra virológica. Teve que usar varíola. Tiveram que usar a estratégia de varíola para infectar todos os índios goitacazes para acabar com tudo. Porque sabe o que eles faziam, cara? Todos os índios que eu falei que são canibais, que eu mencionei, por exemplo, caso eram canibais no sentido ritualístico da coisa. Os caras faziam uma guerra na lua cheia, faziam uma batalha a cada 5 anos, e aí eles faziam uma sopinha lá do vencido, né? Faziam uma sopinha do vencido, beleza? Tranquilo? Até aí tudo bem, tranquilo. Só que o Goitacás não, ele chegava pro parceiro dele e falava, mano, tô com fome, você tá com fome? O cara, tô. Vamos lá na tribo vizinha lá, vamos capturar alguém pra fazer uma sopinha? O cara, vamos, quero comer uma sopa de gente hoje, sabe? Velho, era isso. Era isso. Tanto que os portugueses, para acabar com essa tribo indígena, eles tiveram que usar a guerra virológica. Entende? Então aí o professor Helder Rosa, ele chega para mim e fala assim, os bandeirantes mataram os indígenas. Isso, mas índio matava índio, cara. Então você imagina esse esquema. Volta lá 500 anos atrás. Vamos voltar 500 anos atrás, Brasil recém-descoberto, Brasil descoberto lá 50, 60 anos depois, quando começa a imigração de portugueses, você começa a ter mestiços, o Brasil precisa, o que vai ser Brasil um dia precisa ser desbravado, e sua profissão é abrir espaço, é abrir estrada, é procurar ouro, né? Às vezes até caçar outro índio para tentar colocar ele num trabalho forçado. Não estou mentindo, isso aconteceu. Isso aconteceu na nossa história. Não podemos apagar. Entendeu? Não podemos apagar. Só que é necessário levar em consideração que esse é o esquema. Esse é o esquema. E vamos meter bronca. Vamos ser felizes. Vamos fazer o que tem que ser feito. Então, por exemplo, a extinção dos goitacás foi uma coisa boa ou uma coisa ruim para o Brasil? Foi uma coisa excelente. Uma coisa excelente. Mas o teu professor de história não vai dizer isso pro seu irmão. Os teus professores de história não vão dizer isso pro você. Os teus professores de história nunca vão falar que os bandeirantes paulistas transformaram o Brasil no que ele é hoje. Nunca vão dizer. Nunca vão dizer. Sabe por quê? Porque não há interesse. Não há interesse em ser orgulhoso, em ter o orgulho de ser paulista. Em dizer que muito da história brasileira foi construída às custas dos paulistas. Não vão contar. Por que não vão contar? A gente já sabe, né? São Paulo precisa ficar de joelhos. A gente precisa ficar de joelhos. A gente só tem que trabalhar calado e mandar dinheiro para a União. É só isso. Só para isso que serve o paulista, né? Inclusive, tem algumas pessoas de outras regiões do estado de São Paulo, do Brasil, que falam assim, paulista é besta, só pensa em trabalhar, né? Mas alguém tem que trabalhar nesse país, né, meu irmão? Alguém tem que trabalhar. Mas, não que as outras regiões não façam sua parte, os baianos, os pernambucanos, os amazonenses, os rio-grandenses, os mato-grossenses, né? Hoje uma das regiões que mais crescem no Brasil é a região do agronegócio. Então, mas, cara, se tem Mato Grosso hoje é porque um dia teve um bandeirante paulista que teve que invadir lá e fazer guerra com o índio.
né? É história, irmão. É história. A história do paulista está incrustada lá no Mato Grosso, Minas Gerais, né? A nossa história tá lá, Uruguai, Rio Grande do Sul, na língua. O português que é falado hoje é por causa do paulista, pô. É por causa do paulista. Mas, né, quem é que vai contar isso aí? Ninguém vai contar. Ninguém vai contar. Só o sagaz historiador aqui precisa vir sentar aqui e contar, chamar a atenção sua para isso, porque senão você esquece. Então, fica a minha dica de vídeo hoje, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.